E eu já quero convidar o pastor João para vir à frente. Bom, eu não vou falar que você foi meu professor, porque daí entrega a gente. Vou falar que você é professor do Tássio, né? O João é professor do Tássio, lá no seminário em Campinas. Mas também foi meu professor. João apareceu lá na nossa vida no ano de 1997. Mas o fato é que você, além do convívio acadêmico de sala de aula, o que marcou e marcou profundamente é que naquele período o seminário criou um curso noturno. Você lembra disso? Claro que você lembra, você dava aula nesse curso. Você vinha de Itapetininga num dos dias da semana, daí você dava aula para a gente, já ficava, dava aula para o noturno. Depois da aula do noturno, o João subia lá no Raquel, onde a gente morava, e falava assim: gente, estou com fome, vamos no Gordão comer um lanche? E a gente ia, eu, o Mosco, o Marquito, o Edson Duque, a minha turminha lá. Então o João era esse cara que estava com a gente na sala de aula, mestre, professor, mas também era um amigo com quem a gente comia um lanche e conversava coisas da vida. Você vai apresentar a sua família, tá bom? Eu sou ruim de apresentação, essas coisas, me embanando. Eu sei que você veio com a sua esposa, a filha, o netinho, tá bom? Fique à vontade. Obrigado, Gustavo. Prazer estar com você de novo. Faz tempo que eu não te via, né? E a gente vai se sentindo avô, né? De fato, eu sou avô mesmo, mas um avô meio espiritual, né? Porque eu dei aula para você, agora você, né? O Tasso trabalha com você e, né? Fica um negócio meio assim, né? Mas é muito bom. Obrigado pelo convite, obrigado, igreja, por poder estar com vocês. Vai estar comigo a Cláudia, minha esposa, o João Guilherme, está ali atrás, a Melina, minha filha, saiu com o meu netinho, eu suponho, e tem o Timóteo, que ficou lá em Tatuí. Então, essa é a nossa família. A gente está em Tatuí, na primeira igreja, e retornando ao ministério depois de um tempo, né? Eu tenho gastado um tempo dando aula lá no Mackenzie, no seminário, então tem sido prazeroso. E obrigado, eu estive aqui há muito tempo atrás, muito, né? Então, eu sei que eu estou revendo o Sebastião, né? Cadê o Sebastião? Está aqui, mas talvez também tenha mais gente que eu conheça, mas que eu não estou vendo aqui, não estou reconhecendo. Então, é muito bom estar com vocês nessa festividade de aniversário da igreja, né? Vocês aniversariam e sempre é uma alegria. Muito bom, eu queria abrir com vocês a Bíblia no Evangelho de Marcos, lá nos últimos versículos do Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Você permite que eu desça? Então tá bom. Eu fico aqui mais à vontade com vocês, a gente vai conversando, já que a coisa é mais informal, né? Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, vamos ler o versículo 15, e a partir dele a gente vai conversando. Marcos 16, 15. O pastor Gustavo tem trabalhado com vocês no aniversário da igreja, desafios da vida comunitária, e meu papel hoje é falar sobre crescendo no discipulado, correto? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então esse é o final de Marcos, assim como, de modo parecido, o final dos demais evangelhos. Os evangelhos terminam com o Jesus ressuscitado, passando aos seus seguidores uma ordem para que eles vão para o mundo e façam discípulos. Essa ordem se projeta para nós, né? Quer dizer, a gente não crê numa sucessão apostólica no sentido de papado, outras coisas, mas nós queremos uma sucessão discipuladora, né? Nós vamos nos sucedendo na história e aquela comissão recebida pelos primeiros homens e mulheres que seguiam Jesus Cristo chega até nós e de nós, mistério de Deus, vai continuar seguindo para frente nos nossos filhos, netos e aquelas pessoas com quem a gente trabalha. Ir por todo mundo e fazer discípulo. E a ideia, então, é que não há cristão sem que o cristão seja discípulo, não é? Todos nós que somos cristãos somos quase que simultaneamente discípulos e discipuladores. E essa digamos assim, esse é o grande desafio que nós temos. Eu queria pensar com vocês muito rapidamente sobre como esse desafio percorre o Evangelho de Marcos. E agora eu os convido para irmos lá no capítulo 1.
capítulo 1, versículo 1. Então vejam o que diz aí o versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui algumas discussões que a gente poderia ter, a gente poderia gastar um tempo, mas eu não quero me deter muito, mas só apontar algumas coisas nesse primeiro versículo. A gente só é discipulador, a gente só proclama o Evangelho, obviamente, se a gente entende o que é Evangelho. E todos nós sabemos que Evangelho, né, vem do termo grego evangelizomai, ou evangelizar, vem de evangelizomai, que significa boa notícia, boa notícia, boa nova. E às vezes a gente está pregando o Evangelho, mas não sabe exatamente o que é isso. Né? Boa nova do quê? Né? E basicamente o Novo Testamento vai nos dizer que o Evangelho de Jesus que chega para nós é a boa nova de que Deus em Cristo venceu o diabo e pôde nos requerer para si. Ele nos retirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Boa nova é a boa notícia de que Deus venceu o mundo. O mundo não nos ama porque Deus nos tirou dele e Deus nos trouxe para si e Deus nos apacenta e nos devolve ao mundo. Mas assim como Jesus venceu o mundo, ele nos tirou desse mundo e nos trouxe para si. Evangelho é a boa nova de que Deus venceu a nós mesmos. Não há conversão sem que nós sejamos vencidos. Por isso o Evangelho implica na pregação do arrependimento. Evangelho e vida sem mudança não combinam. Então o Evangelho é a boa nova de que Deus em Cristo pôde e de fato nos venceu e nos fez novas criaturas. Então quando nós somos chamados a pregar o Evangelho, a gente tem que entender isso. A gente prega um Senhor que é vitorioso sobre as instâncias fundamentais e básicas da vida. E que se a gente não experimenta isso, a gente está pregando alguma coisa que é uma irrealidade para nós. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Princípio pode ser o começo, no sentido de que esse Evangelho vai explicar como que a vida de Jesus se desenvolveu, mas pode ser princípio no sentido um pouco mais lato, de, por exemplo, às vezes você ouve alguém dizer, eu sou um homem de princípios, né? De valores, de preceitos, de conceitos. Então a gente pode entender princípio aqui também nesse sentido. Princípio do Evangelho, o Evangelho de Jesus que é explicado a partir do que ele é, dos valores que ele possui. Por quê? Porque senão a gente pode se enganar pregando e vivendo um outro evangelho. Isso não é uma coisa nossa só. Vocês lembram Paulo escrevendo aos Romanos, falando do seu evangelho, que parece estranho. Como assim o evangelho de Paulo? Sim, porque existiam outros evangelhos já naquele momento, né? Outras configurações, outras propostas. Então, o evangelho de Marcos, que lá no final envia os apóstolos e os seguidores para proclamarem o evangelho, ele se propõe a explicar os valores, em que consiste esse evangelho. Que evangelho de Jesus Cristo, que pode ser o evangelho que fala sobre Jesus, então a gente aprende quem é Jesus, mas ao mesmo tempo o evangelho que é de Jesus. Então o evangelho não é meu, não é seu, não é dessa igreja, não é de ninguém. O evangelho não tem dono, o evangelho é de Jesus, é a boa nova que é dele, que ele nos dá, que ele nos manda a pregar. Nós não temos domínio sobre isso, pelo contrário, o evangelho nos domina, o evangelho nos cativa, ele nos prende e ele nos muda a vida. Isso é o evangelho de Jesus Cristo, é o princípio do evangelho de Jesus Cristo. E a palavra evangelho vai aparecer várias vezes em Marcos, em pontos importantes e centrais, e nessas ocorrências esse termo vai marcando o que significa evangelho na perspectiva do discipulado. É disso que eu queria falar com vocês agora. Depois do versículo 1, o evangelho vai aparecer, a palavra, no versículo 14 e 15 desse mesmo capítulo. Deem uma olhada. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então o evangelho aparece duas vezes aqui. Jesus aparece pregando o evangelho e depois o conteúdo do evangelho. E evangelho nesse momento
nesse primeiro momento, nessa primeira instância, evangelho é algo que se proclama. Então não existe evangelho sem proclamação. Assim como não existe uma campanha publicitária sem que ela vá para os meios de comunicação. Evangelho oculto ou evangelho em silêncio não é evangelho. Evangelho já implica a ideia de a gente falar dele, da gente replicar, da gente passar para o outro. Então, se eu sou um cristão e me julgo discípulo de Jesus, mas se o evangelho não é alguma coisa que se ouve e que se vê na minha vida, eu de fato não estou me relacionando com o evangelho. Porque o evangelho não é um conceito, o evangelho não é uma teoria, o evangelho não é uma noção. O evangelho é um poder. Né? Lembram, Paulo? O evangelho é um poder de Deus que nos transforma e que de nós transforma os outros. Mas para que isso aconteça, ele tem que estar sendo ouvido. Por isso, evangelho primeiramente é proclamação. E Jesus proclama o evangelho e define que para se ter envolvimento com o evangelho é preciso crer e se arrepender. Na realidade, é preciso se arrepender primeiro e depois crer. Isso é interessante, né? Normalmente a gente prega que as pessoas precisam crer. Você precisa crer em Jesus. Mas, segundo o que o próprio Jesus diz aqui, é invertido. Primeiro a pessoa precisa se arrepender. Olhar para Jesus implica olhar para a gente mesmo. Então, o processo, primeiramente, não é eu olho para Jesus e creio nele. Não, o processo é eu olho para Jesus e depois eu olho para mim. Isso é evangelho. Eu olho para mim. E aí eu entro em conflito, ou devo entrar em conflito com os meus valores, com a minha vida. E aí eu me vejo lascado. Né? Eu vejo um cara que está na pior. Aí eu preciso ir a Jesus. Porque se eu vou a Jesus para ter fé, mas não tenho necessidade de fé, essa fé é uma fé vazia. A fé é o que me dá forças para eu efetivar o arrependimento. A fé é o que me dá condições de dizer, Deus, eu realmente preciso mudar de vida. Eu tenho consciência que eu preciso mudar, mas só o Senhor pode fazer isso por mim. Então Jesus começa a pregar e dizer, arrependam-se. Olhem para vocês mesmos e concluam que vocês precisam mudar de vida. E quando vocês sentirem isso, me procurem. Tenham fé. Tenham fé. Por quê? Porque o reino de Deus já está entre os homens. O tempo está cumprido, diz Jesus. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Essa ideia de que em Jesus o final dos tempos está chegando. Né? A gente vive os últimos tempos. E isso tem implicações profundas e práticas na minha e na sua vida. Se as pessoas vivem como se fossem eternas, se as pessoas procuram adquirir bens como se isso fosse consubstanciar o que elas são para a eternidade, nós temos a sabedoria que vem de Deus que diz que essas coisas todas são relativas. E isso tem um impacto no jeito que eu vivo, na roupa que eu uso, no carro com o qual eu ando. Isso tem impacto no modo como eu administro o meu dinheiro. Isso tem impacto no estilo de vida que eu me proponho ter. Porque se de fato eu creio que essa vida é passageira, tudo isso é passageiro. E o Evangelho me orienta para que eu use tudo que eu tenho, para que esse Evangelho seja ouvido e seja impacte a vida das pessoas. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Evangelho é proclamação. E vejam na sequência o que acontece. A gente geralmente não faz ligação entre a sequência, aqui o que está à frente, com o que Jesus fala, mas há uma ligação extremamente próxima. Porque o texto vai dizer que Jesus está caminhando pelo mar da Galileia e vê dois pares de irmãos. E ele os chama, Simão e André, e Tiago e João. E chama esses 4 homens, e os 4 homens, de modo estranho, abandonam tudo que têm e seguem Jesus. Aqui em Marcos eles são um parâmetro, ou são, digamos assim, um modelo do que é ser discípulo. O que é o discípulo? O discípulo é o que ouve a mensagem do Evangelho, da Boa Nova, se arrepende, crê em Jesus e faz isso para valer, porque ele deixa tudo. Claro que isso, na vida desses 4 homens, é físico, eles deixam tudo e seguem Jesus, mas também pode ser um abandono de valores, um abandono de ideias, de conceitos, de confianças. Quem é o discípulo? O discípulo é aquele que, ouvindo o Evangelho, se permite ser impactado por ele abrir mão de uma série de coisas. Esses são os discípulos modelos.
Evangelho é a proclamação que traz alegria, uma alegria incontida diante da qual a gente abre mão das coisas. Eu não sei você, eu fui impactado pelo Evangelho com 16 anos. E para um adolescente isso foi um negócio fantástico. As coisas mudaram, as cores ficaram mais coloridas, o sol ficou mais brilhante, enfim, tudo mudou. Eu tive uma experiência com Deus, uma viagem, e eu era adolescente, eu tinha 16 anos, fazia um mês que eu não falava com meu pai. Nada muito diferente dos adolescentes, né? Os adolescentes acham que sabem tudo e que, não é? Eu cheguei dessa viagem, de madrugada, fui acordar meu pai e fui pedir perdão para ele. Coisa de adolescente, mas também coisa de evangelho que impacta e que muda a vida. Então, talvez nós lembremos, e se não lembremos, a gente precisa forçar a memória para lembrar os primeiros momentos, os momentos da vida em que o Evangelho, através de Jesus, nos impactou, mexeu conosco, mexeu nos nossos valores, nossas emoções, nossos relacionamentos, porque o Evangelho é isso, não tem discípulo sem que experimente essa transformação do Evangelho. Se a gente acha que é discípulo e quer discipular, mas a gente não tem essa experiência de transformação, a gente precisa parar um pouco, e a gente precisa pensar um pouco sobre a vida, a alegria, o prazer de abrir mão, o prazer de sacrificar-se, o prazer de poder dedicar o tempo, a vida para o Evangelho, às pessoas. No entanto, nem sempre as coisas andam assim. Dê uma olhadinha no capítulo 4. No finalzinho, na realidade, o último versículo do capítulo 4, a gente tem aquela cena dos discípulos de Jesus no mar, e vem uma tempestade, Jesus está dormindo no barco, eles ficam desesperados e vão chamar Jesus e tal. E aí quando Jesus apacenta as ondas e o mar, eles ficam cheios de medo, e eles olham uns para os outros e dizem: quem é esse cara que até o vento e o mar obedecem? Eles estão no barco com Jesus. Eu imagino assim que se eles estavam com medo de Jesus, para onde que eles iam, né? Não tinha jeito, não tinha para onde ir. Mas eles são impactados porque Jesus faz uma coisa que não tinha feito ainda, que era manifestar o seu poder sobre essas forças. E lembrem que esses homens da antiguidade achavam que os mares eram dominados por monstros, por seres, por demônios, essa coisa toda. E quando eles veem Jesus dominando o mar e o vento, eles falam: uau, a gente não conhece esse cara, a gente não sabe quem é esse cara. Por que eu estou citando esse texto? Porque o processo da gente ser constituído em discípulo pressupõe sim o impacto do Evangelho em nós, a transformação, a consciência disso, a alegria disso, mas também traz consigo momentos em que a gente fica sem saber direito o que é, a gente não entende direito Deus, a gente não sabe como Deus está fazendo as coisas como esses homens, porque a experiência deles é a minha e a sua. Em certos momentos, talvez em que a gente está sofrendo um problema atrás do outro, a gente não tem nem vontade de sair da cama, e a gente fica se perguntando: uau, mas cadê Jesus? Ou então exatamente o oposto, quando a gente está numa situação dificultosa e de repente vem um livramento, vem alguma coisa que Deus age, a gente fala: uau, eu não sabia que Deus podia fazer isso. Então o Evangelho é um poder, é o poder de Jesus que impacta, que transforma a vida, mas que não pacifica o Senhor Jesus. Jesus não é nosso, né? A gente às vezes canta: Senhor, né, Tu és nosso, tal. Eu sei que isso é uma licença poética, mas Jesus não é nosso, nós somos dele. Ele é muito maior do que nós, ele faz muito mais coisas do que olhar para nós, mas ele também olha, ele também age, e a gente vai passar a vida toda, e se a gente tivesse outra vida, a gente passaria outra vida vivendo sem nunca entender o Senhor Jesus. Eu digo isso porque às vezes a gente acha que ser cristão significa chegar num ponto em que a gente é parceiro de Deus, a gente sabe tudo que Deus vai fazer, né? Onde a gente sabe: eu vou levantar hoje, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo para mim. Isso não é verdade, porque se fosse o Evangelho, o Novo Testamento não insistiria conosco que a gente precisa ter fé. E o que é a fé senão continuar andando com alguém, acreditando nele, mesmo quando a gente não entende? E às vezes no casamento é assim.
A gente às vezes não entende, a gente às vezes pensa diferente, mas a gente continua andando. A gente continua andando. Nós não somos discípulos de Jesus porque nós o entendemos. Nós não somos discípulos de Jesus porque Ele faz tudo o que a gente quer. A gente não é discípulo de Jesus porque Deus é bonzinho. Nós somos discípulos porque Ele tem um poder, e o poder dele chegou a nós de tal maneira que é impossível da gente sair fora disso. A gente é viciado em Deus. E é assim. E esses discípulos demonstram de um modo muito impactante essa reação de estar com alguém e não entendê-lo. Porque é assim que acontece mais vezes do que nós gostaríamos. E evangelho, portanto, é isso. É esse poder que está agindo em nós, sem que necessariamente a gente entenda plenamente o que acontece com a gente. Mas agora vá para o capítulo 8, versículo 35. Aqui aparece a palavra evangelho de novo. 8,35. Quem quiser, pois, salvar a sua alma, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Aqui aparece evangelho de novo. Mas agora evangelho não é uma boa notícia que é pregada, não é uma verdade que me transforma, não é alguma coisa que traz alegria no meu coração. Aqui evangelho é algo pelo qual eu sofro e pago o preço. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa e do evangelho vai salvá-la. Então chega no meio de Marcos e a noção de evangelho muda. Até aqui, até esse capítulo 8, o evangelho é uma coisa que está sendo pregada, ensinada, transformando gente, impactando gente, desafiando gente. E as pessoas estão aprendendo o que é isso, aprendendo quem é Jesus e aprendendo como Deus faz. Mas aí chega no momento, logo depois que Pedro diz que Jesus é o Cristo. E agora Jesus resolve aprofundar a coisa. Ele agora começa a mudar a ideia de que o evangelho não é apenas uma coisa que nos atinge, que nos alegra e que muda a nossa vida. O evangelho é alguma coisa que cobra um preço de nós. E a gente tem que estar disposto a pagar esse preço. Discípulo que só tem alegria, mas não tem tristeza e sofrimento, não é discípulo. Cristão que só testemunha a bênção é um cristão fraco. Porque a nossa relação com Deus implica o sofrimento. A gente não precisa ir atrás dele. A gente pode esperar, quietinho, que ele venha até nós. Porque o evangelho só é evangelho quando a gente paga um preço por ele. Veja no capítulo 10, versículo 29. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou mãe ou pai, ou filhos ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo. Evangelho é aquilo que chega a nós e diz: há um preço. Pai, mãe, casa, trabalho, parentes, família. Isso não é só para mim, para o Gustavo, para o Ivanilson, pastores. Isso é para todos nós. Porque se a reforma redescobrir a ideia de que nós todos somos sacerdotes, ela deve ter em algum momento redescoberto que nós todos somos sofredores também pelo evangelho. E que isso não é privilégio de um ou de outro. E que se nós queremos ser discípulos, a gente tem que assumir junto com alegria o preço do evangelho que traz dor e sofrimento para nós. E não tem como negociar isso. É inegociável. E claro, a gente não gosta de sofrimento, a gente não gosta de dor. Se você olhar logo no texto acima desse que eu falei, que eu li do 8,35, Jesus começa a falar com seus discípulos acerca do seu sofrimento. Versículo 31. E Pedro chama a parte e começa a reprovar Jesus. E aí Jesus chama Pedro de Satanás. Satanás porque é Satanás que não quer de maneira alguma que Jesus vá para a cruz. E quando Pedro sugere a não ir da cruz de Jesus, Pedro está trabalhando como Satanás trabalha. Num certo sentido, quando a gente foge do sofrimento, a gente está mais para o lado de lá do que para o lado de cá.
E Jesus vai falar novamente sobre sofrimento. Na realidade, vai falar mais 2 vezes sobre sofrimento. E o texto diz que eles não compreendem. Versículo 32, capítulo 9, 32. Eles não compreendem, mas têm medo de interrogá-lo. Porque não é fácil entender que o Senhor que nos chama para servi-lo e segui-lo, o Senhor que é Senhor de terra e céus, morre. Morre e os abandona para aparecer dali a 3 dias ressurreto. Então, evangelho implica a consciência da dor e da perda, e a consciência também de que isso é um processo que a gente talvez não vai aprender nunca na totalidade, mas que a gente está caminhando para aprender, a gente está andando para aprender. E aí chega aquele versículo que eu li no comecinho para vocês, né? Quando Jesus fala para os seus: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Aí esses homens são discípulos, já com uma caminhada com Jesus, vivendo o evangelho, e que são responsáveis agora por pregar. E quando eles pregam então o evangelho, eles estão pregando o poder de Jesus para transformar qualquer pessoa e qualquer situação. Mas também estão pregando e chamando pessoas para experimentarem a alegria transformadora do evangelho, sem a qual não há cristianismo, sem a qual nós não somos o que somos. Mas quando eles pregam, eles também já estão aos poucos avisando as pessoas que as tribulações virão, que as lutas virão, e que nelas é que o evangelho será provado, ou as vidas serão provadas, e que nelas é que o evangelho vai criar raízes em nós, e que da luta há de surgir a alegria primeira, que renova a vida e nos prepara para novas lutas. Sermos discípulos, o evangelho de Marcos fala isso. O que é o discípulo? É o que se defronta com o evangelho, é o que se arrepende, é o que procura Jesus, porque Ele é o único que pode solucionar a vida, é o que tem a sua vida transformada e experimenta uma alegria que nada pode dar, mas é aquele que também depois é desafiado a experimentar a glória do sofrimento e da dor. E essa dor não o torna triste, não o afasta da igreja nem de Deus. Essa dor o faz maduro, o faz rijo, o faz sentir uma alegria mais profunda que o motiva a pregar o evangelho. Esse é o discípulo do evangelho de Marcos. Espero que esse seja o discípulo dessa igreja e das nossas vidas. Amém. Eu e você, igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz para toda a gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. Cristo, a esperança de um mundo melhor, sol da justiça brilha em nós, o seu mandamento importa obedecer, de ser luz resplandecer, custe o que custar, de ser luz resplandecer. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Missão é ação, transforma e abençoa, motiva a nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida, compaixão e salvação, compaixão e salvação.
Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Vamos juntos, missão é ação. Missão é ação, transforma e abençoa, motiva a nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida, compaixão e salvação, compaixão e salvação. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor,